dia. Todos estão bem? Eu sou o Thiago Silva, sou advogado e bancário e decidi fazer esse vídeo para falar um pouco a respeito de um tema que eu tive a oportunidade de escrever e também de realizar 2 apresentações sobre esse tema. E o retorno dessas apresentações foi um retorno bem legal, um retorno bem positivo, que para mim me satisfez bastante. E aí, seguindo um conselho até de um amigo que pediu, cara, faz um vídeo, coloca para o pessoal que não conhece, que nunca leu a respeito, não conhece o tema, poder se interessar, poder procurar mais, poder estudar mais sobre esse tema, que é o Insider Trading, tá? Eu não vou falar tudo do Insider Trading, porque aqui o objetivo é ser um vídeo curto, de até 10 minutos, mas eu vou falar sobre o Insider Trading com um enfoque no direito penal brasileiro, que é um artigo específico, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá. O Insider Trading, né? Primeiramente, onde que surgiu, para vocês poderem ter uma noção, onde que surgiu o Insider Trading? Ele surgiu aproximadamente entre 1929 e 1930 nos Estados Unidos, onde você tinha um momento muito difícil, que era a Grande Depressão, a grande crise norte-americana. Então você tinha um mercado, uma economia fragilizada, desacreditada, que não passava segurança, que não passava credibilidade para os investidores. E o governo norte-americano percebeu que, para que a economia voltasse a crescer, para os investidores retornarem a investir naquele país, né, nos Estados Unidos, na economia norte-americana, era necessário uma credibilidade maior, uma segurança maior, uma regulação mais eficaz. E então, né, você tem a época, a política do New Deal, você teve a edição de uma série de legislações, de medidas para regular melhor esse mercado, para tornar o mercado mais seguro, mais transparente, com maior credibilidade, né? Trazer a credibilidade de volta, e aí os investidores, consequentemente, retornariam. Nessas políticas, nessas medidas, nessas legislações, você tem então o surgimento do Insider Trading, dessa figura, desse instituto. Surgiu naquela época. Aí vocês vão me perguntar, Thiago, e no Brasil? Cara, no Brasil a gente tem a proibição pela utilização de informações relevantes desde 1976. Desde esse ano, o Brasil proíbe a utilização de informação relevante. Você tem uma série de algumas legislações que abordam pontualmente, né, o insider. Por exemplo, a Lei 6404 de 76 também. E aí você tem o artigo 155, 157, 145, 160, que pincelam sobre o dever de prestar informação e o dever de lealdade, o que acaba apontando para o Insider Trading. Você tem a instrução 358 da CVM, que trata a respeito. Você tem também a lei 6385 e a 6404, que eu já mencionei. A 6404, ela trata a respeito das sanções aplicáveis, artigo 4º ao 12, se eu não me engano. Então você tem algumas legislações no Brasil que abordam o tema, mas o enfoque que eu quero dar é o direito penal brasileiro. Na verdade, um artigo específico, que é o artigo que tipificou a conduta do Insider Trading no Brasil, que é o artigo 27D da Lei 6385. Esse artigo tipificou a conduta. Essa tipificação veio devido às alterações promovidas nessa lei pela Lei 10.303 de 2001. Então, só foi tipificada a conduta, só pode ser punida penalmente a conduta do Insider Trading a partir de 2001, que é quando houve a tipificação. Ou seja, recente. No meu ver, é uma tipificação bem recente. E o que fala esse artigo?
Cara, esse artigo é um artigo que eu costumo até brincar. Quando eu acho um artigo bom, bem escrito, bem redigido, eu falo, cara, esse artigo é lindo, um artigo perfeito. Por que ele é lindo? Por que ele é um artigo? Porque ele é um artigo objetivo, ele é um artigo claro, ele é um artigo de fácil entendimento. E ele diz assim: utilizar informação relevante, ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de propiciar para si ou para outrem uma vantagem indevida, mediante a negociação em nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários. Tá? Perfeito. Quem lê, entende o artigo. Quem lê é capaz de descrever a conduta que o cara se enquadra. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de cada ponto desse artigo, tá? Utilizar informação relevante. No caso que foi até julgado como o primeiro caso de condenação por insider no Brasil, os tribunais superiores, eles abordaram esse ponto, né? Do que seria uma informação relevante. Aqui eu não vou me adentrar no mérito, tá, da questão, mas, ao meu ver, uma informação relevante é uma informação que é sensível para aquela empresa, é uma informação de extrema relevância para aquela empresa. Informação essa que é capaz de sensibilizar, né, de majorar ou de tirar valor dos ativos daquela empresa. O ativo pode valorizar ou desvalorizar quando aquela informação for tornada pública. Então, essa informação relevante é uma informação de extrema importância, sensível para a empresa como um todo, né? Porque quando ela é tornada pública, ela será capaz de sensibilizar muito a situação daquela empresa, os ativos daquela empresa, principalmente. Então, utilizar informação relevante, de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo. O cara sabe daquela informação porque ele trabalha para a empresa, pelo cargo que ele desempenha, pela função que ele desempenha, por ele ser um acionista, né? Você tem um rol de pessoas que a lei fala que podem praticar o insider, mas eu acredito que esse rol, ele não é um rol taxativo, na minha visão, tá? Dependendo do caso concreto, no meu ver, outras pessoas podem sim praticar o insider, desde que elas tenham algum vínculo com aquela empresa, que elas desempenhem uma função essa que permita ela acessar, ela ter o conhecimento daquela informação. E ela deve manter o sigilo. Esse deve é uma obrigação ética, profissional, moral, pessoal. É uma obrigação daquele indivíduo não divulgar a informação ou não utilizar aquela informação para proveito próprio, para ganho próprio. Ele vai usar essa informação para quê? Para negociar no mercado de valores imobiliários. Então, a prática do insider, ela ocorre muito no mercado de valores imobiliários. Na verdade, ela só ocorre nesse local, né? Que o indivíduo vai negociar com valores imobiliários, ações, em nome próprio ou de terceiro. Em nome próprio ou de terceiro, é claro, né? Seja para vantagem dele ou para vantagem de terceiros. Então, o cara utilizou aquele dado, passou por um terceiro, por um primo, conhecido, negocia aí que essa informação, quando vier a público, vai ter uma vantagem, vai ter um lucro, por exemplo. Então, o artigo, ele tem essa previsão. E uma vantagem indevida. Então, vantagem indevida, ele deixa aberto, no meu ver, para uma análise mais profunda do caso concreto, né? Para analisar qual foi a vantagem obtida com essa negociação ou com esse intuito de negociação. É uma vantagem indevida? É uma vantagem devida, mas é uma vantagem que fica aberta para análise do caso concreto. Então, esse é o artigo que tipifica a conduta. Como eu falei, é um artigo, para mim, lindo, perfeito, e era isso que eu queria falar. Eu acho que, no meu ver, para melhorar o entendimento, nada melhor do que exemplos, né?
Eu vou ser bem rápido nessas exemplificações que eu vou dar, porque no Brasil também nós não tivemos muitos casos. A gente teve o primeiro caso, que foi um marco, foi o primeiro caso de condenação pelo crime de insider trading. Esse caso foi o caso Sadia Perdigão. Aconteceu aproximadamente em 2006. Então, em 2006, a Sadia iria fazer uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição, pelas ações, pelos ativos da Perdigão. Então, a Sadia ia lá e ia tentar tomar o controle acionário, né? E iria tentar ser dona da Perdigão, vamos colocar assim. E você tinha dois ex-executivos, né? Um ex-diretor de relação com o investidor e um outro membro do conselho de administração, se eu não me engano. E eles sabiam dessa negociação, dessa transação. Eles tinham essa informação, que é uma informação sensível, relevante. O que eles fizeram? Eles foram lá no mercado norte-americano, no mercado de valores norte-americano, e negociaram ADRs, que são espécies de ações que um investidor brasileiro pode negociar lá fora. Foram lá e negociaram uma quantia considerável de ADRs da Perdigão. Por quê? Porque eles sabiam que a Sadia ia tentar adquirir a Perdigão, ia tentar tomar o controle acionário. E com isso, eles imaginavam que o preço da ação da Perdigão iria sair de 20, estou supondo, e iria para 30. Então eles teriam o quê? Um ganho de R$10. Só que numa quantia considerável, esse ganho é um ganho considerável também. Então eles negociaram valores significativos de ADR, de ações da Perdigão, para que quando essa informação fosse tornada pública, eles tivessem ganhos. Legal. Foi instaurado então pela SEC, que é a Securities and Exchange Commission, o órgão regulador do mercado de valores imobiliários norte-americano, fiscalizador. Eles instauraram um processo administrativo. O Brasil aproveitou, a CVM aproveitou, juntamente com o Ministério Público Federal. Foi um marco também pela cooperação entre Brasil e Estados Unidos, né? Essa cooperação na justiça, né? Nas duas jurisdições. Então foi uma cooperação, foi um marco. Aproveitaram, instauraram um processo aqui também, processo administrativo, processo criminal. Foram condenados e punidos lá fora e aqui no Brasil pela prática do insider trading, condenados a pagar multa, danos morais à coletividade, enfim, ficaram impedidos de exercer cargos. Tiveram uma condenação razoável, no meu ver, não a mais adequada. Eu acredito que poderia ter sido a condenação poderia ter sido um pouco mais rígida, sabe? Mas foram condenados, foi um marco, porque foi a primeira condenação, como eu disse, marco no ponto de vista de cooperação e marco também no ponto de vista da primeira condenação pelo crime de insider, que aconteceu em 2011 com a primeira sentença proferida. Então, foi tipificado em 2001, somente em 2011 você teve a primeira condenação. É um lapso temporal bem grande, né? Não vou adentrar nessa discussão desse lapso, o porquê, mas eu acredito que hajam falhas, né? Nesse processo de investigação, de verificação de condutas de insider trading no mercado de valores imobiliários brasileiro. Mas foi o primeiro caso, foi um marco, é o que a gente vai dar o foco aqui. E o segundo caso é um caso que ainda está em trâmite na justiça brasileira, que é o caso do grande empresário brasileiro Encke Batista, né? Foi condenado recentemente foi preso recentemente por outros crimes, mas tem um processo que rola na justiça contra ele pela prática do insider trading. Resumidamente, tá? Uma das empresas do senhor Encke tinha um campo de extração de petróleo, e nesse campo, como sempre, o Encke fez grande divulgação, grande publicidade sobre
o grande potencial que esse campo tinha de extrair, de produzir petróleo. E foi dado um parecer para ele, um parecer técnico, falando assim, hein, que ó, o investimento que você vai fazer aí não vai te dar o retorno esperado. É inviável economicamente você investir na extração desse campo, porque você vai investir muita grana e a quantidade de extração que você vai ter vai ser muito pequena. O retorno que você vai ter desse investimento é muito pequeno. É inviável economicamente você realizar esse investimento. O Henk sabia dessa informação. O que ele fez? Foi lá no mercado de valores imobiliários, né, no mercado de ações, e começou a vender ações da sua empresa. Vendeu também uma quantia bem considerável. Eu não sei ao certo, eu acredito que foi aproximadamente 120 milhões em ações, tá? Mas eu não sei ao certo, posso estar passando uma informação equivocada. Eu sei que ele vendeu uma quantidade considerável de ações. 20 dias depois, ele vendendo ações, 20 dias depois essa informação foi tornada pública. E o que é de se esperar? Pô, você promete, e aí depois você fala que não vai mais investir porque não tem a condição adequada. Seu preço de ação vem subindo, chega num patamar, de repente, quando você tem essa notícia, o preço de ação cai. Quando o preço de ação cai, você perde dinheiro. Se você tinha comprado na alta, e aí vai vender com uma defasagem de 15 reais, 10 reais, estou supondo, você perdeu dinheiro, concorda? Então o seu Henk vendeu quando o preço da ação estava alto. Quando a ação foi tornada pública, o preço da ação caiu. Ele evitou essa perda de capital, essa perda de valor. Percebe? E aí ele se enquadra então na prática do insider trading. O processo contra ele por essa prática está na justiça, né? Está andando. E vamos aguardar aí uma condenação, enfim, que eu acredito que é bem cabível. Era isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aproveitando aqui meu caminho do trabalho para poder gravar esse vídeo. Me alonguei um pouquinho aí do que eu esperava, mas espero que vocês curtam. É um projeto que eu estou começando. Vamos ver se vai para frente. Vai pra frente, quer dizer, vamos ser positivo. Grande abraço a todos, paz, bom dia, vamos que vamos. Qualquer dúvida, vou deixar a descrição aí no link. Valeu!